Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Encontro com VET. A gente ficou um tempo aí sem fazer encontro, né? Mas foi por uma boa causa. A gente estava investindo em algumas melhorias e a gente também teve alguns desfalques aí na nossa equipe no fim do ano passado, né? Tivemos o Gustavo, que não está mais com a gente, a Dani e o Lucas também saíram para estudar agora para a SEAGRA. E, inclusive, hoje também não puderam estar presentes, já que eles foram os primeiros e segundo colocados na ideia, ela foi a primeira no IAGRO, IDAF, ADAPAR, enfim, e como eles nos davam uma força ali com questões, apostilas e tudo mais, a gente acabou um pouco apertados de tempo, né? Acredito que alguns tenham notado essa correria ali, mas faz parte. Agora a nossa ideia é retomar os encontros, talvez não com tanta frequência, assim, mas vamos retomar sim, porque muita gente gosta e comenta e solicita que a gente faça. Tá? Hoje, um encontro muito especial, por vários motivos, né? O primeiro, porque a gente vai ter a participação aí de grandes amigos, os aprovados no INDEA. No IAGRO, tivemos algumas baixas, em princípio não vai ter ninguém, mas do INDEA a gente tem alguns representantes aí, que vão relatar como é que foi a experiência deles, como é que estudaram, como é que foi a prova. E depois a gente vai falar um pouco algumas notícias, também tem bastante gente compartilhando ali no grupo a questão da PL do autocontrole e tal, e concurso do mapa, vamos falar um pouquinho sobre isso. E no final aí, convidar vocês para participarem de um marco importante aí para o Convet. É uma mudança grande que a gente está fazendo e a gente conta aí com a participação de vocês nesse projeto. Daiane, pode começar lendo as notícias. Vamos dar uma atualizada aí no pessoal. Quem está muito focado na SEAG está meio por fora das notícias e ficam estando ali no WhatsApp. Vamos aproveitar para atualizar elas. Boa noite, pessoal. Então, há uma demanda crescente do agronegócio, né? De 4.000, somos 1.400 auditores. A reposição, inclusive, para pôr em prática a nova lei do autocontrole. Precisamos de, no mínimo, 1.200 auditores. Imediatamente, 500 para suprir o que está precisando e atender às demandas do autocontrole. Transição de relatório final de concurso, então, prioridade do sindicato é o concurso, para que saia ainda no primeiro semestre deste ano. Então, quem quer mapa aí, boa notícia. E o PL do autocontrole, né, não sei se todos estão por dentro, foi aprovado pelo Senado e sancionado pelo presidente Bolsonaro. Não sei se o pessoal quer complementar alguma coisa. Deu uma travadinha no áudio, eu vou reforçar alguns pontos. Pessoal, para quem não escutou, né, a primeira fala ali da Daiane, na verdade, ela reproduziu a fala do presidente do Sindicato dos Auditores. Ele participou de um podcast e ele disse que agora, com o governo de transição, a prioridade do sindicato é o concurso, tá? E o grupo de transição já colocou no relatório e eles vão ter algumas reuniões para tratar do concurso e o objetivo aí é que saia no primeiro semestre de 2023. Em relação às vagas, ele citou, agora eu não lembro, Daiane, quanto que precisaria, 1.200 para uma reposição total do quadro, mas que 500 são urgentes porque é para repor essas últimas aposentadorias, tá? E outra coisa... 1.200. 1.200. E 500 seriam urgentes. Tipo, se não tiver essas 500, é para começar a entrar em colapso. E quem já está envolvido aí, acompanhando essas questões de concurso do mapa há mais tempo, sabe que geralmente o concurso sai quando tem um apoio aí do agronegócio, né? Está precisando, está dando problema com o certificado, estamos perdendo mercado por falta de gente. E agora a gente está com um apoio muito grande por conta dessas enfermidades que estão cercando o Brasil aí, né? Influenza aviária de alta patogenicidade, teve a Algesc no Rio Grande do Sul, né, ressurgindo, e
E também uma notícia boa aí para quem gosta de defesa, né? Muito provavelmente muitas vagas vão ser focadas em defesa, Vigiagro também, laboratórios, estão um déficit muito grande. E então, o sindicato também fez uma avaliação que até para botar em prática a lei agora do autocontrole, não é mais um PL, para botar em prática vai precisar de muito mais auditores. Por que isso? Eu acho que agora, em 5 minutos, eu explico, só para desmistificar algumas coisas que a gente vê ali, um pouco de, como é que eu posso falar, sensacionalismo, né? Falo também em nome do Saulo, tá? Não em nome do Ministério da Agricultura. Mas quem acompanhou os debates, as audiências públicas, viu que tinham auditores do MAPA lá defendendo, né, o PL do autocontrole. Mas não seria uma contradição? O sindicato é contra, mas tem auditor que está defendendo. Pessoal, a origem do projeto é o MAPA. Foi o MAPA que mandou o projeto. Porque para resolver um grande problema que os auditores têm na prática, que é papel. A gente depende muito de papel. A gente chega numa auditoria, numa missão, e a gente precisa de um documento, por exemplo, sorteio, eu quero tal análise do dia tal. E às vezes demora um tempão para o pessoal achar, né? Isso eu já presenciei, um auditor de um outro país solicitar o documento, demorar tanto para chegar que ele bateu na mesa e falou, não, se for assim, vamos encerrar a missão. Isso não é culpa da empresa, do autocontrole, da equipe de autocontrole, muitas vezes é simplesmente porque tudo é um volume gigantesco de papel. Então, a ideia de criar essa lei seria obrigar, digamos assim, as empresas a abastecerem um sistema informatizado. Então, o autocontrole, a gente teria acesso em tempo real. Muitas vezes, uma empresa faz 10 análises, né? Se 8 derem positivo e ela guardar 2 negativas, no dia da auditoria é só mostrar as negativas. Então, só fechar as mãos aqui que estão aparecendo na tela para mim. Então, vai melhorar muito para o Ministério, né, que esse projeto funcione, que seja bem regulamentado. Claro que o grande problema é que alguns senadores distorceram, aproveitaram para fazer campanha, né, botaram alguns dispositivos no meio da... Mas não quer dizer que ela vai ser regulamentada da forma que eles querem, porque não é tão simples quanto eles acham, né, eles não aprofundam muito nisso. Então, resumido, né, para não me aprofundar ainda mais, posso conversar depois pessoalmente pelo WhatsApp com quem ficou com dúvida, mas é uma modernização para a gente fazer como fazem em outros países, receber tudo em tempo real, quando der uma análise não conforme, o laboratório já abastece o sistema, a gente já fica sabendo, a gente já chega na auditoria com tudo pronto, porque hoje em dia a gente chega na auditoria, a gente recolhe dados, e agora a gente já vai chegar com informações, resumos, né, gráficos, ver como é que estão as contaminações, quando que acontecem, vai ser uma coisa muito interessante, tá? A gente vai entrar num patamar muito superior. Então, é uma coisa boa, fiquem tranquilos, não vai influenciar a inspeção antes e pós-morte. Talvez um dia vá, mas hoje em dia não vai. Então, cuidem um pouco com essas notícias aí, tá? O Fábio quer se apresentar aí, depois vamos convidar o pessoal do INDEP para aparecer, de repente lá pelo Éder, já pode abrir na webcam aí, Éder. Tá bem, para quem não me conhece, meu nome é Fábio, faço parte da equipe do Convet, juntamente com o Saulo. Acho que a maioria aqui é COUTI, quem não for, então, muito prazer. Vamos dar sequência, então. Tá bem. Éder, consegue abrir a webcam? Começar pelo embaixador do Convet? Peraí, tô tentando aqui, acho que a internet está meio ruim. Uhum. Deixa eu ver se vai. O nome da cidade que tu tá aí e quantos mil habitantes? Nova Bandeirantes, controvérsia, né? Há lugar que diz que são 12, outros 16, mas é bem pequeno. 16. Apareceu aí, eu abri a câmera já. Abriu já? Já abri a O pessoal câmera. está enxergando ele?
Talvez seja melhor assim. Não. Aqui não aparece não, Éder. Enquanto isso, vou responder a pergunta ali da Ana Oliveira. O contrato agora está realmente autorizado que os contratos dos temporários sejam de até 6 anos. Né? Muda alguma coisa na prática? Não, porque eles já estavam há não sei quantos anos, mas quase isso, e ninguém fez nada, não conseguiam, porque é uma questão de interesse público, né, que não parem os abates, que as plantas aumentem a produção, então eles estavam renovando os contratos de temporário, mesmo sem legalmente poder. Tá? Influencia alguma coisa? Do meu ponto de vista, não, porque eles têm uma função complementar, né, aos auditores, não fazem certificação, não fazem coleta, as atribuições deles é inspeção ante e pós-morte. Lembrando que teve a prova dos cenários e na semana seguinte saiu um edital para um concurso que acabou nomeando 539 auditores. Ou seja, quem deixou de estudar para o mapa porque achou que os temporários iam ficar no lugar dos auditores, acabou perdendo uma oportunidade de estudar, porque foi uma nomeação bem grande aí, em 2018, concurso, 2017, 2018. Heather? Acho que agora ele saiu de vez. Ô, Johnny, vamos tentar? Opa! Ô, Johnny, como é que tá? Tudo certo? Sim. Tudo bem? Pessoal, esse é o Johnny, um dos aprovados no INDEA, que foi um concurso bem difícil, né? Desde o edital dele já começou com muita matéria atípica, né? Johnny, tu lembra que caiu? Tinha ética, filosofia, geografia, história, algumas coisas que não eram comuns, né? História e ética e filosofia é uma lei que tem no Estado do Mato Grosso, que todo concurso eles precisam estar presente no edital. Então, foram matérias atípicas, que geralmente o concurso ele não é acostumado a estudar, e foi um desafio. Opa, eu não sabia disso aí. Bacana. E tu já tinha uma experiência, né? Quando tu começou o nosso programa aqui, tu já tinha experiência, e uma coisa que marcou bastante é que tu era, desde o início, 100% determinado, né? Porque no início do programa a gente sempre conversa, o que tu pensa em fazer, que concurso, né? Bota no questionário lá, a gente vê se tem alguma outra coisa em mente, para bolar uma estratégia, né? Ele respondeu, 100% INDEA. Dito e feito, né, Johnny? Mirou no INDEA. E como é que foi a tua preparação, assim, tu lembra o teu ciclo, quantas horas tu estava estudando? Lembro, Fábio. Engraçado que eu lembro como se fosse ontem, né? Eu tava no Instagram, e eu já seguia vocês. Eu conheci um que passou em primeiro lugar no ADAPA, né? Eu fui fazer curso lá em Paraná e acabei conhecendo um dos coaches que já trabalhava com vocês. Ele ficou em primeiro lugar, segundo, algo assim do tipo. E eu achei que tinha ido muito bem na prova. E quando saiu o resultado, foi um banho de água fria. Então, eu fiquei procurando outro concurso de órgão estadual, e quando saiu esse concurso, foi quando saiu o edital. Então, geralmente, eu não estou naquela margem de pessoal que estudou 6 meses antes para um certo concurso. Só que eu já sou concurseiro, então isso, querendo ou não, isso já me ajudou um pouco a fixar mais o conteúdo, porque, assim, você precisa... Você que não é concurseiro, que vai fazer o concurso na primeira vez, você encontra muito desafio, né? O foco, a disciplina, não é fácil. Então, eu já me conhecia, eu já tinha uma certa experiência. E eu estudei 1 mês e 3 semanas para esse concurso do INDEA. Quanto que deu no total? Eu acho que foram um total de umas 7 semanas, 7, 8 semanas por aí. E eu lembro que tinha saído, 2 dias depois, tinha saído o concurso do IAGRO.
Aí, uma das perguntas que vocês fizeram, se eu tinha interesse no mapa, se eu tinha interesse no Iagro, e eu falei que estava 100% focado no INDEA. E o que eu fiz? Eu conciliei umas 2 semanas de abril com o trabalho, que eu já era concursado da prefeitura antes daqui, e eu pedi férias no mês de maio. E fazia o quê? Eu passei o dia todo estudando. Ah, ótimo. Uhum. O Johnny reforça bem algumas orientações que a gente dá, né? Questão da experiência, fazer prova, estudar, isso vai gerando uma bagagem. E aí, quando sai o edital, dá para focar naquelas surpresas, naquelas coisas que a gente não está habituado a estudar, porque sempre tem, né? Sempre inventam algumas coisas. E isso que tu fez, o Lucas fez para dar par também. Tirou umas férias na véspera ali, a gente deu uma alinhada e conseguiu dar uma boa estudada e também deu tudo certo. E o trabalho, Johnny, como é que tá? Correria? Olha, eu confesso que era tudo que eu queria. Tipo, tá sendo uma correria, mas assim, a gente é autoridade sanitária no município, né? A gente tem uma importância muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Muitas situações a gente não passa se não tiver o aval da gente. Eu acho que o desafio que eu encontrei início foi justamente você ter, como posso dizer, já ter uma equipe formada. O pessoal já tem um vínculo, o pessoal já tem uma maneira de trabalhar. Então, quando você chega, você precisa conquistar a confiança das pessoas. Você precisa aprender a trabalhar em grupo. E eu acho que isso foi o maior desafio. Quantos fiscais tinham na tua unidade? Como o meu município que eu estou, ele é pequeno, ele é 10.000 pessoas, 11.000 pessoas, só tem o agrônomo como fiscal na parte vegetal e eu como veterinário. O restante são tudo agente administrativo, agente de campo. Ah, tá. Beleza. Cara, Tem uma pergunta aí, acho que é mais uma pergunta. Posso responder? claro, toca a ficha. Johnny, qual foi a sua programação na última semana? Na última semana eu não sei, tá? Eu acho que eu parei exatamente quando eu fui pegar o voo, que eu peguei vários voos, foram várias horas. Mas é o seguinte, Giovanni, o Coaching Convert, ele tem um ciclo de estudos e no meu caso, a gente teve que conversar muito, porque muita coisa tinha que ser abreviada, porque não muito tempo. O que eu fazia? Como eu tinha um mês de férias em maio, eu passava o dia todo estudando, mas eu parava quando eu lia e não entendia mais nada, e eu parava. Então, eu estudava. Quando eu estava lendo, aprendendo, fazendo exercício, resolvendo uma prova, outra coisa, eu estava aprendendo, eu estava indo. Quando eu chegava no estágio que eu li e não mais nada, eu parava. Então, eu conseguia fazer tranquilamente 8, 10 horas por dia, porque eu estava muito focado, muito lá em cima. Opa, acho que caiu. Ou só... Não, eu dei uma pausa mesmo. Ah, tá. Cara, excelente pergunta da Vânia e excelente resposta. Algumas pessoas, né, para não dizer a maioria, quer devorar as apostilas ali na última semana, às vezes tentar compensar um estudo que não foi tão forte no início, digamos assim, né? O que é normal, na verdade, é o mais comum. Mas, às vezes, aquele estudo na véspera, para quem já está com um pouco de ansiedade, já está um pouco nervoso, dá uma atrapalhada, né? Então, acho que deu tudo certo aí na tua jornada e um final mais que feliz, né? Teu foco era em ideia, 100% em ideia, tu me falou, e foi direto. O Thiago pode dar uma descansada também, tem um pessoal que estava no intensivo. O Éder está por aí para dar uma complementada?
Eu só não tô, a minha câmera não estou conseguindo abrir ela, mas estou aqui sim. Opa. E aí, Éder, tudo bem? Éder, tu também, tu diferente do Johnny, tu não era 100% ideia, né? Quando tu começou com a gente, tu queria, se não me engano, imã. Não, eu comecei pensando no imã, né? Porque eu falei, meu estado tá um eminente lançamento de edital aí que nunca foi lançado, né? Aí eu comecei a estudar. Aí lembro que acho que tinha um mês, eu acho, talvez eu estudando já com vocês, que eu iniciei em março, né? Formei em dezembro do ano passado. E aí, quer dizer, dezembro de 2021, no caso, né? Agora, Aí resolvi, falei, aí fiquei nesse meio pós-formado que achando que o diploma, você ter um diploma é garantia do emprego, doce ilusão, né? Porque longe de ser isso. Aí veio uma bad, assim, que eu falei, meu Deus, formei, agora não consigo um emprego, ninguém me responde os meus envios de currículo. E aí eu falei, por que não estudar? Aí eu já olhava assim, conversei com as meninas do VETCOM antes. Aí eu falei, vou arriscar nesse Coach Convert, assim, tá me parecendo que vai cair melhor para mim o método, vou arriscar. Aí foi quando eu entrei em contato com vocês, fiz a matrícula e resolvi meter a cara nos livros para estudar. Comecei com 26 horas semanais, assim. Confesso que, para mim, como eu não estava nesse ritmo de estudo, era bem difícil cumprir, assim, eu acho que, para ser sincero, acho que umas 2 semanas, assim, dos 3 meses que eu fiquei, eu consegui passar a meta, né? Porque foi bem difícil, assim, mas valeu muito a pena. Não, valeu. Eu lembro que tu ficou uma época bem em dúvida, né? E agro, ideia, qual que tu iria focar. No fim, os astros também se organizaram de uma forma que todas as tuas escolhas foram bem certeiras, né? Foi isso que eu estava na dúvida. Aí, como eu tinha optado estudar por ideia, né? Porque eu falei assim, o ideia talvez para ser cadastro reserva, o povo não vai querer muito para ele. Aí eu já parti para essa primeira opção. E porque também não adianta você querer abraçar o mundo e ficar sem nada, né? Então, assim, foco é uma coisa que você precisa, né, nessa parte. Aí eu falei, um dos critérios vai ser, vou tentar isenção de inscrição, quando não tinha dinheiro nem para pagar a inscrição, para ser sincero. Eu falei, se eu conseguir isenção de inscrição, eu vou fazer, senão eu não vou fazer nenhum dos 2 concursos. E aí eu tentei, era basicamente os mesmos documentos, eu não consegui a isenção do IAGRO. Eu falei, pronto, já entendi o sinal. Aí eu vim pronto. Estava desempregado e não sabia como eu ia vir fazer também. Aí, igual você falou, a conspiração do universo. Aí eu consegui um home office de 1 mês, o período suficiente para conseguir dinheiro para eu pagar a viagem para eu vir. Aí deu tudo certo. E assim, igual eu vi a pergunta aí, da minha reta, a última semana eu dei uma desacelerada, assim, porque eu já estava cansado do home office, que eu trabalhava o dia todo, ainda estudava de noite para conseguir o dinheiro para estudar. E aí cheguei lá, cheguei em Cuiabá, eu tinha levado até a apostila de Respoal, eu falei, acho que vai despencar muito, eu vou estudar ela até. Quem disse? Eu falei, não, acho melhor não, vou me desesperar, que às vezes eu não, vejo que eu não sei alguma coisa e vai tirar todo o conhecimento que eu trouxe até aqui, a ansiedade, o desespero, não vai ser bom. Então, deixei de lado, fiquei de boa e ainda tomei uma cervejinha. Boa, pô, matou pau. Olha a dica aí pro pessoal que vai fazer SEAGRE, que tá meio nervoso, com ansiedade muito alta, muito elevada. Às vezes acontece exatamente isso que ele relatou. A gente lê uma coisa que na verdade a gente sabe, ou que se tivesse numa questão teria aquele gatilho para lembrar, mas às vezes tu tá na correria ali, naquela pressa, na ansiedade, lê, isso aqui eu esqueci, ai meu Deus, esqueci tudo, e parece que dá um branco. Então, às vezes, acaba piorando. Pelo menos, muito na véspera da prova, assim, a gente não recomenda, tá? Claro, tudo é questão de autoconhecimento também, uma coisa que a gente trabalha bastante aí no nosso programa, para que cheguem nessa reta final já sabendo mais ou menos como lidar. Tem gente que fica super tranquilo e estuda, às vezes, na porta ali da prova, né? Dá aquela revisadinha final. Mas, vocês aí do INDEA são testemunha que a quantidade de matéria, de apostila, o ciclo de vocês era gigantesco. Vocês sabem que é tanto conteúdo que para acertar ali naqueles últimos 15 minutos o que vai cair não é fácil, né? Então, resumo. E às vezes, assim, uma outra coisa que pelo menos para mim funcionou assim, de fazer muita questão. O banco de vocês me ajudou muito, principalmente na parte da coisa específica do Mato Grosso, que falava, isso já vi, isso eu lembro que tinha negócio de UPF, eu lembro várias coisas assim que
eu já tinha visto nas questões. Então, o fato de eu já ter visto, no caso, me ajudou bastante, assim, na prova. Tanto é que quando eu saí da prova, por ser minha primeira prova de concurso que eu fiz, eu falei assim, meu Deus, que prova fácil. Aí eu fiquei assim, eu devo estar iludido, porque não tenho condições, não, porque parece que tudo isso que eu já vi já estava lá na plataforma do coach, nas questões e tudo mais. Aí, quando saiu o resultado, assim, eu lembro que da objetiva eu fiquei em terceiro lugar, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu fui fazer como meio que treineiro, quando eu vi meu nome em terceiro lugar, eu falei, porra, desculpa o palavrão, mas foi bem assim que eu fiquei. Aí, depois saiu o resultado, a redação, acho que a minha ficou em segundo lugar da regional, eu consegui subir para segundo lugar. E aí eu tive a opção de escolher entre duas cidades, né? Porque a terceira, assim, era piorzinha. Aí eu estudei, tipo assim, pesquisei muito para ver qual eu escolheria. E aí escolhi Nova Bandeirantes, no Mato Grosso. Norte do Mato Grosso, quase difícil comparar o Amazonas, e aí? Opa, excelente. Marcela, tá por aí? Oi, eu só não consegui ligar a câmera, mas tô sim. E aí, tudo bem contigo? Como é que tá? Tudo Marcela bem. Gaúcha também, da Federal de Santa Maria, mais uma de Santa Maria aprovada, isso aí a gente já tá, a gente olha ali no questionário inicial, Santa Maria já tá, esse aqui, pode escolher o concurso. E aí Que bom. foi escolher o INDEA, meio longe, né, do Rio Grande do Sul, como é que tá Sim, essa situação? mas eu quero mapa, né? Eu quero temporário, então, é um É. degrau. E vou fazer o de Balneário agora, dia 20, Opa, que é mais perto, tá? é uma troca atraente, além de ser mais perto ali, pô, Balneário parece um país de primeiro mundo. E a tua preparação, como é que foi para o INDEA? O que tu lembra? A preparação foi assim, eu tinha me formado em 2021 e eu fiz meu estágio final no CIF aqui de Santo Ângelo, eu tô em Santo Ângelo. Aí eu sabia que eu queria o concurso do mapa, e daí tinha do Rio Grande do Sul, né, de fazer no início do ano, e eu já estava estudando para concurso, e vi que eu não fui bem, porque eu estudava por afinidade. Aí eu conheci o coach, Convete, por causa do Guilherme Batista, que é da UFSM, que tinha passado em vários, em primeiro lugar e tal. E daí eu acho que eu fiz um mês de coach, não me lembro, por aí, mas foi pouco tempo. E vocês fizeram um ciclo para mim, e eu consegui fazer umas 32 horas semanais, era a minha meta. E foi bem... Na verdade, eu estudava... Como eu estudava errado, quando eu comecei a estudar com vocês, me rendeu muito mais, porque eu comecei a não cansar tanto, e também calculando as horas, eu via que rendia muito mais. Então, para mim, até eu acho que foi mais tranquilo, porque eu estava estudando do jeito errado. Então, e também como não era o INDEA que eu queria, eu já estava mais relaxada. Eu peguei e escolhi a cidade que menos tinha vaga. Fui na que tinha uma só vaga. Pensei, se é para mim, vai ser. E porque é longe, né, aqui de Santo Ângelo. É bem puxado. Aí deu tudo. Habitantes aí? 2.000 de Ponte Branca. 2001 agora. 2001 comigo. Na verdade, eu moro na outra cidade, eu moro em Ribeirãozinho, que a infraestrutura da cidade é um pouco melhor. Mas eu vou todos os dias, são 45 quilômetros, para mim é bem tranquilo, porque eu vou vendo a paisagem e vou escutando música e tal, me distraio. E a estrada é muito boa do Mato Grosso também, aqui do Rio Grande do Sul tá louco. Então, para mim é tranquilo. E daí, na minha preparação, eu consegui fazer as metas, acho que não sei se eu fiz todas, mas o que me ajudou muito foi os simulados. Os simulados, eu me lembro que eu fiquei triste várias vezes, porque eu tinha ido, não mal, mas eu achava que eu tinha que ter ido melhor, porque eu estava estudando. E no dia da prova, eu vi que eu tinha ido bem já, sabe? Sair feliz, isso é uma coisa que não acontece comigo. Saí feliz porque eu sabia que eu tinha ido bem. Porque estava muito mais fácil que simulado. E era muito parecido também. Na semana da prova, eu dei uma reduzida, assim, de estudo. Mas como eu tinha que pegar voo e coisa, aquelas coisas bem decoreba da legislação lá do Mato Grosso,
do INDEA, eu coloquei num papel, tipo, prazo e o PF, quantos UPF cada infração, e isso caiu na prova. Então, para mim, isso foi muito bom. Essas decorebas, sabe? Só de tu ficar olhando, de gravar, isso foi muito bom que eu fiz e deu certo. Não estava estudando, mas estava ali. Que era isso, então. Opa, excelente. Pô, obrigado pelo relato. E a Ariane tá por aí? Deixa eu ver se eu acho. A Ariane tá ali. Tô aqui. E a Ariane entrou no programa com a gente em 2021 também, né? Agora é ano retrasado. E estava estudando pro IDAF, né? E aí, o que te deu para escolher o INDEA? O que te atraiu no INDEA? Na verdade, assim, eu queria um concurso estadual, né? Tanto que eu estudei no começo Na verdade, eu queria o IDAF, né? Só que aí não deu certo. Eu nem cheguei a fazer a prova do IDAF, porque estava muito em cima, né? E aí depois eu estava estudando para o IMA. Fiquei um tempão no IMA e saiu o concurso do IAGRO e logo em seguida também saiu do INDEA, né? Falei, vou fazer, né? Pelo menos para testar, né? Começar a fazer mais provas. Quando eu fiz o do IAGRO foi bem triste, que a prova estava horrorosa, eu saí arrasada. Quando eu corrigi, então, eu chorei horrores. E eu fui fazer o do INDEA uma semana depois, bem cabisbaixa, eu não estava nem muito botando muita fé em mim. Aí eu acabei fazendo, mas a prova realmente estava muito mais tranquila. Por mais que tivessem umas matérias muito nada a ver do que a gente tem costume de estudar, tava uma prova mais tranquila na parte das específicas. Então, eu acabei conseguindo aí, mas antes, como eu fiz o do IAGRO, foi bem tenso para mim, sabe? Eu fiquei bem nervosa. E eu comecei a estudar, eu fiquei com vocês desde 2021, né? No final, em dezembro de 2021, porque eu me formei, acho que bem no comecinho de 2021, mas eu já estudava antes, né? Eu pegava uma matéria ou outra, eu estudava para concurso, sempre quis concurso, sempre foi o meu foco. Então, eu sempre estudei mesmo na faculdade, principalmente em 2020, quando teve a pandemia, que as aulas pararam, então eu peguei para estudar. Só que daquele jeito, né? Eu estudava por afinidade, eu estudava mais específica também, a parte de defesa, que eu gostava mais, defesa e inspeção. E aí eu conheci vocês por causa do Instagram. E aí eu resolvi entrar no programa no final de 2021, né? E 6 meses depois eu fiz a prova do INDEA e passei. Mas é porque eu acho que o fato de eu ter estudado antes também me ajudou bastante. Só que com vocês, lógico, eu peguei bem mais pesado. Eu estava fazendo para o IAGRO e para o INDEA, eu estava fazendo 36 horas semanais, que foi bem pesado, mas na última semana da prova eu não estudei. Não, eu só fazia uma revisão ou outra de anotações, até porque eu pegar voos, né? Então não tinha nem como estudar. Ariane, mas não te preocupa porque assim, a prova do INDEA não teve nem o mínimo de aprovados, né? Sobraram vagas. Então a banca ela errou a mão e foi uma prova muito dispersa, assim, enfim, não considerou em quase nada as atribuições do cargo, né? E aí foi uma prova atípica, digamos assim, e difícil. Tinham questões, inclusive, que caem em concurso da saúde, por exemplo, né, das áreas da saúde, Secretaria da Saúde, afins. Mas excelente. Pessoal, muito obrigado aí pelos relatos de vocês. Vocês ajudaram muita gente que está assistindo, que eu estou vendo aqui, que vai fazer a SEAGRE. Muita gente não me escuta, não escuta o Fábio quando a gente fala, faz simulado que vai te ajudar, faz questões que vai te ajudar, não vai diminuindo a rotação na véspera da prova, vai ajudar também. Tem gente que, não, eu tenho que estudar, tem muita coisa para ver, tem muita coisa que eu não vi, só que a gente sabe, por experiência aí, que ninguém fecha 100% do edital, ninguém chega no edital assim, não, eu vi tudo, eu tô tranquilo, agora não preciso revisar. Então é muito normal essa sensação de que falta coisa para ser estudada. Mas não é esse forçar a barra. Teve alguém também que comentou aqui, que agora eu não vou lembrar quem, acho que foi o Johnny, né? Quando a pessoa já está exausta mentalmente, cansada, não está mais absorvendo, não adianta forçar, não vai acontecer uma mágica, né? Quer dizer que o teu corpo está te dizendo que está na hora de dar uma acalmada. Então, tudo isso acaba influenciando ali no dia da prova. Pessoal, tá falhando muito o áudio aí? Como é que tá? Qualquer coisa, essa parte final a gente pode migrar pro... Tá bom? Agora 43 pessoas, eu acho que é porque tinha muita gente. Tava no...
Estava no limite superior. Vamos continuar por aqui, então? Ou a gente deixa as novidades aí para semana que vem também, né? Marcamos um outro. Tá, então semana que vem, que dia vocês podem? Nem 11. Tá bem. Pessoal, como eu já introduzi aí, né? Hoje é um marco na nossa história. É um passo grande que a gente está dando aí, e vocês serão os primeiros a saber, em primeira mão, todas essas novidades. Vamos fazer aquilo que a gente combinou. Se o slide não estiver passando, aí vocês me avisem, tá? Porque a gente está testando compartilhar direto do programa que a gente criou aqui, os slides. Então, agora nesse final do Encontro Convete, a gente queria dizer para vocês que não somos mais o Coaching Convete. Está aparecendo o slide para vocês? Não somos mais o Coaching Convete. Vocês que estão nos acompanhando há mais tempo aí, talvez alguns que estão assistindo agora não são nossos coaches, mas vocês perceberam que a essência do meu de coach, né, que é o planejamento, aquele acompanhamento, um pouco de técnica de estudo, né, aquela parte ali do dia a dia, essa essência do que a gente tinha lá no início, acabou tomando proporções maiores. A gente começou a sentir falta de algumas coisas no mercado e a gente começou a preparar. A nossa ideia não era preparar a apostila, por exemplo, mas a gente via que um concurso citava uma bibliografia e no mercado não tinha ninguém pegava aqueles livros e montava uma apostila daquilo. Não tinha, né? E quando a gente ia ver as questões, estavam naqueles trechos. Então, a gente acabou começando a recortar livro, montar de grão em grão, formar aí as apostilas que a maioria, né, gosta muito, tá? E foi a mesma coisa com outras coisas que a gente não pretendia fazer. Banco de questões, da forma que a gente queria, de certo e errado, para fazer aquela memorização pontual, sabe? Para avaliar o que a pessoa realmente sabe e não sabe. Isso a gente também não encontrou, então a gente acabou tendo que desenvolver isso. Assim por diante, as revisões online, porque é diferente uma aula gravada e ter alguém ali para te tirar a tua dúvida, né? Comunidade, que são os fóruns que a gente até usava uma época atrás e a gente não encontrou no mercado. Enfim, tudo isso foi fazendo com que a gente crescesse, o que é bom, né? A gente teve que se reinventar diversas vezes, mas a gente considera que a gente chegou no ponto agora de não se chamar mais de Coaching Convete, tá? Mas fiquem calmos, porque a nossa essência vai continuar igual. O que é a nossa essência? O que a gente considera? O nosso serviço personalizado, esse contato direto que vocês têm com o Fábio, que vocês têm comigo, com o monitor, a revisão online, vão continuar nossas apostilas esquematizadas, banco de questões, simulados com correção discursiva. A gente está cada vez aprimorando mais essa correção. Quem está fazendo SEAGRA recebeu mais redações discursivas do que a gente tinha combinado, com áudios, com dicas, né? Acompanhamento de desempenho, continuamos vendo se a pessoa está batendo a meta, se está fazendo ciclo, se não está, como é que está o desempenho em questões, em simulados. Uma das mudanças é essa alteração na nossa identidade visual. Agora a gente se chama Concursos Convete. Vocês vão ter que se esforçar um pouco aí para nos ajudar nessa mudança, porque muitos abraçaram os termos que a gente usa, né? O coach Saulo, o coach Fábio, eu sou coach Convete, é o coach Convete. A tela tá pequena? Tá pelo celular, Ana? Fecha o bate-papo e aí ela fica grande. Qualquer coisa, fecha também as webcams que a tela fica maior. Então, o que muda junto com o nosso logo, né? A terminologia. Nós vamos implementar algumas coisas, então
A partir de agora, vamos começar a chamar vocês de alunos. Claro, fiquem à vontade de chamar como quiser, né? De amigo, parceiro, mas principalmente agora com os novos, aí a gente vai fazer essa alteração. E vamos trazer muitas novidades junto. Obviamente não seria só um logo novo. Vocês iam me matar se chegasse aqui. Tá aqui, ó. Agora mudamos. Agora é concurso Convete. Não. A gente, junto com isso, a gente está trazendo várias novidades. Então, assim, pessoal, tudo que tinha na nossa listinha do coach se mantém. Técnicas de estudos, revisões online, correção de simulados com comentado, né? Segue o jogo. Mas a gente tem algumas coisas que vão ajudar vocês ainda mais a conquistarem a tão sonhada aprovação. A gente vai falar sobre cada uma delas, mas resumidamente agora nesse slide, nós estamos trazendo para vocês uma pós-graduação focada em concurseiro, para simplificar a vida do concurseiro. Resumos complementares, né? Agora a gente vai entregar para vocês também alguns resumos de coisas que a gente considera que vocês têm que saber. Tem que chegar na prova sabendo. O Fábio vai explicar com mais detalhe. Vamos trazer as videoaulas por várias questões. Principal, demanda de quem está começando. Vem nos pergunta, quem está interessado em contratar o nosso serviço. Vocês têm videoaula? Não. Então não quero. Sem saber que a nossa base, né, que usa técnicas de estudo baseada em apostila, um estudo bem ativo, ela dá muito resultado. Então, a nossa videoaula vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados aí no mercado, eu já vou explicar como que elas vão ser. O banco de questões está sofrendo um upgrade sensacional, o Fábio vai explicar para vocês também com detalhes. E tudo isso numa plataforma nova. Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem rapidinho a plataforma, como é que ela está ficando. Quando aparecer, por favor, me avisem. O site novo. Apareceu? Apareceu. Antes que eu esqueça, uma das principais melhorias, a gente vai continuar usando o BBB, que é essa plataforma atual, mas um servidor próprio, exclusivo nosso, sem limite de pessoas, de peso, de transferência, de todos esses perrengues. Isso aí vai ser um grande investimento que a gente está fazendo aí, que é para melhorar a aula, porque a gente gosta muito do sistema de enquetes que ele tem, de escrever na tela, do chat aqui para conversar. Então a gente vai manter, mas vamos dar uma boa melhorada. Apareceu aí o site, então vou explicar bem rapidinho, porque para não tomar muito tempo de vocês, que bom que estão gostando, tá? Primeiro, pessoal, dois cursos de pós-graduação para concurseiro, feito para quem não pode perder tempo. O foco é o quê? Passar no concurso. Então, é uma pós sob medida para vocês. O que elas têm? 2 títulos, né? Detalhe, reconhecida pelo MEC, tá? Uma delas, especialização em zoonose e saúde pública, e a outra, especialização em defesa sanitária e inspeção de produtos de origem animal, com ênfase em legislação. Basicamente, o que vocês estudam, já no dia a dia de vocês. E qual que é a organização dela? Ela é muito simples, porque o tempo que vocês estão usando para estudar para o concurso, ele conta como tempo para pós. Então, tu está se preparando para o teu concurso e o tempo de estudo ainda conta para pós-graduação lato sensu. Vai ajudar vocês em provas de título. O certificado, vocês podem conseguir a partir de 4 meses. Isso vai também ajudar em várias questões que eu vou falar aqui para frente. E Tá aparecendo ainda? Aparecendo. Tá. E o TCC opcional, porque é uma demanda que a gente vê direto. Saulo, agora não estou batendo a meta esse mês. Por quê? Porque eu estou fazendo TCC. Não sei o quê. É o TCC da especialização. É o TCC do mestrado. É o TCC do não sei o quê. A gente anotou. Vamos resolver isso. TCC opcional. Não tem nenhum concurso à vista, quer praticar e tal? TCC. Não quer? Beleza.
4 meses está com certificado, reconhecido pelo MEC para prova de título, e o TCC não precisa fazer. Importante para vários concursos, dentre eles o concurso do MAPA, né, não preciso nem mencionar. E numa breve análise que a gente fez, cada vez mais os concursos estão estão fazendo prova de títulos e dando pontos, né, classificatório para melhorar a colocação. E foi uma surpresa até para nós, porque a gente começou a pensar, tá, mas será que só aceitam uma especialização? E para nossa surpresa a gente viu que vários aceitam 2 ou até mais. Tá? Então, por exemplo, no levantamento, MAPA 2014, aceitava até 2 especializações. Anvisa, de 2013, sempre baseado, obviamente, no edital anterior, né, ou no edital atual, quando ele está aberto. Anvisa, até 2 certificados de especialização, prova está para sair, dá tempo. MAPA, prova está para sair, dá tempo. Endagro, até 3 certificados, acho que as inscrições ainda estão abertas, né, até 3 certificados. MAPA 2017, aceitou 1. E Agro aceitava até 2. Agrodefesa, também está para sair, aceita até 2 certificados. Emater, até 5 certificados, porque para Emater o que vale, o teto é o número de pontos, não é o tipo de certificado, então dá para fazer até 5 certificados. Tá? E muitos outros, a gente fez uma lista grande, a gente pode mandar pelo WhatsApp depois, mas, assim, é um ponto que ajuda muita gente. Nos concursos de prefeitura, a maioria está colocando agora a prova de títulos. Continuando, o que mais que a gente tem de novidade? A gente está num processo de credenciamento no MEC para ofertar para vocês não, né, já são veterinários, mas para outras pessoas, cursos de graduação. Então, a gente está solicitando, né, o credenciamento de 3 cursos, num primeiro momento, tecnologia de alimentos, gestão do agronegócio e gestão da qualidade, se eu não me engano. Está em processo, demora em torno de 1 ano, então, esse aqui é em breve. Pós-graduação, além dessas 2 aqui, que são para concurseiro, né, essa aqui é para quem está estudando para concurso. A gente vai ter uma pós-graduação aí sim para profissional que trabalha na indústria de alimentos. Aí é vão ter várias, né, mas assim, completas, com professores excelentes, com doutorado, com mestrado, com muita experiência de campo. Concursos, o antigo coaching está entrando aqui, concursos Convet. Treinamentos, isso a gente já tem desde que começou o coaching praticamente. Os treinamentos a gente dá presencial, a gente treina os veterinários habilitados no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, isso a gente vai manter. Residências, uma inauguração que a gente vai fazer também, agendada aí para março, vai ser top, vai ser sensacional, porque a gente vai pegar toda a metodologia que tem dado muito certo para concursos e aplicar aí no mundo da residência. Ah, Saulo, o que eu faço para ajudar vocês? Nos ajudem a divulgar. Sempre tem um colega, alguém que está na faculdade, alguém que pensa em fazer residência. A gente já aprovou alguns coaches em residência. Claro que não era o nosso know-how principal, mas agora a gente vai detonar nessa área aí também. Cursos de extensão também vale ponto para concurso e para vida profissional, porque aqui o curso de extensão, de novo, dado por professores de altíssimo gabarito, né, são complexos, né, digamos que a pós para concursos só vai ajudar vocês, tá bem? Agora as outras pós vão ter que estudar, elas são de um curso de extensão online também, e alguns são presenciais, tá? Mas vão ter vários online. A gente faz, por exemplo, treinamento de vigilância sanitária para os fiscais irem inspecionar rótulo, por exemplo. Aí presencial, mas tem a versão online, ou grava as aulas e disponibiliza online. Então, são opções que tem aí de curso de extensão. Nossos professores, a gente vai gravar as videoaulas. Quem que vai gravar essas videoaulas? Obviamente, eu e o Fábio, né, na parte que a gente domina mais, parte de inspeção. Nós temos os professores do treinamentos que vão nos ajudar a gravar as videoaulas. Antes de falar deles, não posso esquecer, não está aqui hoje, a Thaís, querida, que todo mundo adora as aulas dela, as revisões online. Ela vai manter as revisões online, mas também vai gravar as aulas, vai pegar a maior parte ali de defesa sanitária. Tá? Temos os professores, auditor do MAPA, fiscal estadual agropecuária, tem consultora, RT, especialista na vigilância sanitária, fiscal do IMA,
supervisor de controle de qualidade, outra fiscal com doutorado. Então, assim, é um time muito bom, sensacional, tá? E já que eu citei das videoaulas, melhor eu mostrar do que explicar. Vai ser autoexplicativo esse início aqui do vídeo. Tá aparecendo aí? Sim? Meu marido tem 2 empregos. A cirurgia de olhos. Aí, não menos importante, agora temos copos personalizados. Que tal? Copinho de café e copinho de cerveja. Chique, né? Não, chique. Olha só isso aqui. Eu tenho 2 de café, eu não tomo cerveja. Olha, camisa e tudo. Não, outro nível, né? O Éder dando ideia para vocês, prejuízo para nós. Vai para a lista de ideias, só que vai bem para no final. Bem lembrado. Lembra aquela lista lá no início que a gente conversou? Então, pessoal, escutem o que eu vou falar nesse áudio que vai esclarecer nossas videoaulas para vocês. Não acredito. Tem que compartilhar o áudio do computador, né? Mas, enfim, aproveita a imagem. Era isso que eu queria apontar. Deixa eu só tirar a minha cara de bico ali. Aí, pessoal, o resumo da videoaula é isso que está aí, tá? No slide. Complementares. Vocês lembram bem, né? A gente sempre fala em estudo ativo. A videoaula tem essa questão. É para tudo? Não. Matérias que vocês não são formados, não tem como pegar uma apostila e desvendar sozinho. Dá muito mais trabalho, tem que assistir uma videoaula, né? Para a grande maioria. Mas para veterinário, vocês são veterinários, então vocês conseguem entender, às vezes tem que pesquisar uma coisinha ou outra, mas flui melhor, e vocês conseguem aplicar uma série de técnicas. E isso mantém o estudo ativo. Estudar para apostila não é sinônimo de estudo ativo, porque o estudo ativo exige que vocês estejam prestando atenção naquilo que vocês estejam lendo, fazendo, estudando, aprendendo. Exige que tenha esse esforço cognitivo. E a videoaula tem aquele problema do deitar muito confortável na cadeira e ficar pensando em outra coisa. Então, a gente bolou um sistema para unir o útil ao agradável. São videoaulas complementares. Elas vão chamar vocês para os tópicos importantes de cada apostila. Elas são complementares às apostilas. Vai ter a maioria das coisas. Tem a apostila que vai ter tudo, porque, por exemplo, RISPOA, todos os artigos são concursáveis, a gente tem que mencionar, mas sempre destacando, em questão caiu assim, isso aqui é importante, isso aqui daria uma boa questão, isso aqui vocês têm que saber. Então, é para complementar as apostilas. Esse é o principal objetivo dessas videoaulas, e a gente vai começar, obviamente, produzindo pelas matérias, que são as mais recorrentes, né, que estão mais presentes nos editais. Como eu falei, eu, Fábio, Mariana, Thaís, os professores da parte de treinamento que eu apresentei para vocês. Então, a gente está com um calendário aí para começar a ofertar para vocês o quanto antes. Vou voltar para a apresentação aqui rapidinho. Isabela perguntou se eu ainda não fui chamado para fazer questões para bancas, né? Eu já fiz indiretamente. Quando eu fazia pós-graduação, meu orientador, ele fazia questões para concursos, para várias bancas, e, na verdade, eram os orientados que faziam, né, no mestrado, mas diretamente não, e hoje em dia nem poderia, né? Mas quem sabe um dia a gente tem a banca Convet, o que vocês acham? Próximo passo. As bancas, elas fazem um contrato Só irão passar os coaches. Coincidência, né? A gente na banca, só os nossos aprovados.
Um amigo nosso também foi banca durante muitos anos, e ele, quando começou a dar aula, teve que abandonar porque não pode, né? Ele tem que assinar um termo lá de responsabilidade, compromisso e não sei o quê. Fábio, tá aparecendo aí para ti? Vai me dizendo que eu vou passando. Tá. Pessoal, então, assim, hoje, para nós, talvez o dia mais importante, né, Saulo? Um dos mais importantes desde que a Convet iniciou. Hoje foi um dia que acabei refletindo muito sobre isso. Iniciamos, eu e o Saulo, acho que foi uma conversa, a gente nem lembra direito como surgiu as ideias, foram várias coisas acontecendo, mas éramos só nós dois para fazer tudo, desde a parte financeira, site. O site nós iniciamos na garagem aqui de casa, não sei se tu lembra, Saulo, sentado em 2 cadeiras de praia e um notebook no colo, fazendo o site. Foi assim que iniciou o Convet. E a coisa foi evoluindo. Hoje nós temos uma equipe com 16 profissionais. Então, alguns com dedicação exclusiva, considerando, né, os professores que são do treinamentos e agora vão participar também do Convet concursos, ou do concurso Convet, melhor dizendo. Então, a equipe total ela é muito grande e para oferecer para vocês cada vez uma preparação melhor, que é o nosso objetivo. Então, pessoal, como o Saulo falou, essa questão da pós, ela vem no momento que os concursos cada vez mais exigem para pontuar cursos de pós-graduação. Então, muito, muito importante para quem vai concorrer, principalmente concursos de alto nível, como concurso do MAPA, concurso do IMA. Um ponto pode falar isso. Um ponto, ou ele te deixa fora, e um ponto te coloca numa vaga, numa cidade muito boa, ou numa cidade muito ruim. E pode te deixar completamente fora do concurso. Se olharem o último concurso do MAPA, quantas pessoas ficaram por meio ponto, uma pós teria resolvido o problema delas. E é isso que a gente quer, preparar vocês de alto nível para chegar na competição, vamos dizer assim, já tendo uma certa vantagem. Então, entre outras coisas, mudou também, vai mudar o nosso material. Então, estamos revisando, estamos trabalhando, é uma jornada, então não vai ser amanhã todas as apostilas novas prontas, mas a gente já fez alguns testes e já sabe o que vai fornecer para vocês. Então, o que é o formato das apostilas novas? Saulo, pode passar o slide, por favor. Essa é a capa nova, desculpa, aquela ali era a capa nova, aquela capa mais antiga nós estamos aposentando, ela vai ficar lá no Museu Convet, e essa vai ser a capa nova. Pode passar, por favor. Um exemplo aqui, só ampliando, né? Vocês podem ampliar no canto direito, embaixo ali tem aquelas 4 flechinhas. Se vocês querem ampliar, se está muito pequeno, podem deixar a tela inteira até. Como é que vai iniciar o capítulo? Por exemplo, peguei um exemplo de as doenças infecto-contagiosas, febre aftosa. Primeira coisa, vão ter questões, de 10 a 20 questões, dependendo do capítulo, que vão ser aplicadas vai ser aplicado o método SOMA. O que é isso? Vocês vão fazer as questões antes de estudar o assunto, antes de ler o capítulo, e vocês vão responder questões certo e errado, muito parecido com o que tem lá no nosso banco de questões. Vocês vão estudar aquele capítulo e no final vão refazer as mesmas questões e nós vamos comparar a retenção de conhecimento. Esse é conhecido como método SOMA, é cientificamente provado que ele é muito efetivo em vários aspectos. Primeiro, para ver retenção, para a gente começar a, vamos dizer assim, aplicar melhor o nosso tempo, que é o principal recurso do concurseiro, né? É tempo. Então, aqueles assuntos que a gente tem retenção melhor, a gente vai poder focar até um pouco mais. Mas também tem a questão assim, de eu li as questões antes,
quando eu estou estudando e vejo aquele assunto dentro da apostila, eu já sei que ele é importante. Então, também vai servir para isso, para vocês focarem mais energia naquilo que é importante. Beleza? Pode passar. Então, antes do capítulo, inicia cada capítulo assim. Depois entra lá o capítulo de aftosa, da apostila que vocês já conhecem. E pode passar. Tem também o resumo. Agora as apostilas vão ter resumos. Isso é uma coisa que também vai ser implementada. Quem puder ampliar vai ver a qualidade desse tipo de resumo feito pela nossa equipe. Então, já de antemão, dou parabéns para as meninas que estão trabalhando junto com nós, principalmente agora, mais especificamente, a Amanda e a Daiane, que são pessoas excepcionais, que ajudam nós a fazer esse tipo de material com tanta qualidade. Pode passar. Mais resumos. E, no final, as questões comentadas do método Soma, também para vocês vai ter a outra forma, né, sem comentários, vão refazer, e depois elas comentadas ainda para sedimentar mais ainda o conhecimento. Então, vocês vão ver praticamente 3 vezes os pontos mais importantes daquele assunto. Vão fazer as questões e vão responder, depois vão ler o conteúdo, ler o resumo, e vão fazer as questões novamente e calcular pelo método Soma. Depois elas ainda estarão na mesma apostila comentadinhas, entre 10 a 20, dependendo do capítulo, mas os pontos mais importantes. E aqui só exemplos dessas questões. Comentário. Pode ir passando, são só exemplos de questões comentadas. Pode ir lá para o último slide lá, que só continua. Outra coisa que... Não, sim, desculpa. Também a grande novidade é a implementação do nosso banco de questões reais de prova. Às vezes, até no simulado, né, perguntam, essa questão aqui, não concordo, e eu falo, olha, essa é uma questão de prova. Então, nós temos um banco hoje com mais de 8.000 questões que são de provas, que a gente está catalogando, comentando, e vai ser lançada na nossa plataforma. Então, são questões, como eu falei, reais de prova, para a gente ter ainda um ajuste ainda mais fino, que é aquela coisa de ter o feeling, né? O que a banca cobra, como a banca cobra, e de que forma eu posso obter ajuda para responder na própria questão. Então, quem fez os últimos simulados, aquele dia tinha uma questão muito legal, que era uma questão, se eu não me engano, sobre laboratórios, alguma coisa assim, da rede, que a resposta ela estava no próprio enunciado, e foi uma das questões que mais erraram. Então, muito interessante esse tipo de questão para ver. Tá ligado. Então, é muito boa a questão, né? Eu acho que foi até a Thaís que fez aquela questão, nem fui eu. Às vezes eu levo a culpa de ser mal e nem sempre faço essas questões, né? Mas já faz parte. Então, é o tipo de coisa que a gente só vai aprender com questões reais, questões que caíram em concurso. Muitas vezes a gente não concorda, a gente entra com recurso, a banca não anula, mas é interessante a gente ver esse tipo de questão que vai fazer toda a diferença. Só complementando as coisas que o Saulo já falou, pode passar. Questão de videoaulas, elas vão ser mais instrutivas do que sobre conteúdos, né? Então, a ideia da videoaula é trazer nessa aula aspectos importantes, o que focar, mas não vai ser assim, vamos pegar o RISPOA e vamos pegar artigo por artigo e ficar lendo ali para vocês. Isso não faria um estudo ativo, não teria um bom rendimento. Como eu falei, o maior
ativo do concurseiro, né, é o tempo, é o que ele menos tem, porque vocês trabalham, vocês têm família, têm vida social e estudam para concursos. Alguns, né, alguns não têm vida social mais. Mas é importante, a gente brinca, mas tudo isso é importante, tem que estar em equilíbrio, quem não tiver em equilíbrio vai ter mais dificuldade. Então, essas videoaulas vêm como, vamos dizer assim, uma resposta a pedidos de vocês, mas a gente adaptou da forma que a gente acredita que é a forma do estudo mais ativo e assim vai ter um resultado melhor. É uma coisa que sempre a gente trabalhou na Convet, é a questão do resultado. A gente quer chegar lá, mostrar lá nas nossas postagens no Instagram, pessoas que foram aprovadas, que estudaram com o Convet e que têm orgulho de dizer que estudaram com o Convet, né? Então, que chega lá e fala, olha, eu estudei com o Convet, foi assim, foi assado, e não queremos chegar lá e colocar dos 50 aprovados, 30 compraram o nosso programa, mas que nem estudaram, então também não faria muito sentido. Então, a gente quer resultado, esse é o nosso foco. Então, questões reais, videoaulas instrutivas, resumos complementares em questões e também plataforma nova, né, Saulo? Para evitar problemas que nem o de hoje. Então, uma plataforma muito mais robusta a gente adquiriu, isso também vai fazer muita diferença com ferramentas novas, ferramentas que vão ser implementadas, que vão ajudar muito na preparação de vocês. E aí, pessoal, gostaram? Alguns de vocês já conheciam o método Soma, já tinham visto alguma coisa parecida? Posso falar um pouquinho? Opa, claro, Johnny. Toca a ficha. Eu achei essa proposta da pós uma ótima ideia. A gente do INDEA, agora eu sempre falo nessa parte, né? A gente do INDEA. A gente vestiu a camisa. A gente tem uma lei de cargo e salário muito boa. E, inclusive, a gente precisa, para alcançar o nível máximo, fazer 2 pós. Então, eu já estou de olho já nessa pós de vocês aí. Cara, tá nosso convidado de honra aí para inaugurar, o primeiro aluno da pós, viu? Pessoal, fora isso, na CIAP-DR... Éder também está aqui afim dessa pós. O que, Éder? Falhou aqui para mim. Falhou. Nós do INDEA, eu aqui também estou afim dessa pós, hein? Subir de nível aí é bom, hein? É bom, e já estudar para o mapa. E, pessoal, isso que eles estão falando é muito importante, né? A gente acabou nem mencionando, mas vários dos cargos tem aumento, tu ganha mais quando tu tem pós. Uma gratificação, ou para o plano de carreira precisa para ir subindo. Então, pós-graduação nunca é demais, né? CIAP-DR, vários, a maioria tem algum bônus para quem tem pós. Sim, Gabriela, e a pós, isso é uma coisa importante de ressaltar, Gabriela, tem previsão para início da pós? Sim, a partir de segunda, você já começa. Não vai ter videoaula, é o tempo de estudo de vocês, quer dizer, tem as nossas videoaulas, as revisões, mas é o tempo de estudo de vocês com as nossas avaliações, com as atividades complementares, mas com as coisas que vocês fazem estudando para o concurso, tá? Então não se preocupa, não vai ter que pausar o estudo para fazer alguma coisa da pós, não, é tudo anda junto, porque na prática a gente sabe que vocês estudam muito mais do que se comprassem uma pós aí com umas videoaulas, uma senhora sentada lendo uma videoaula para vocês. Vocês estudam e sabem, aprendem muito mais com a nossa metodologia. Então, a pós é a nossa metodologia completa, né? A única coisa que vocês vão ter que fazer, o que vocês já fazem, estudar para concurso, tá? Então, fica tranquila. O início, a partir de segunda, a gente só tem que ajustar um detalhe no contrato, porque tem pré-requisito, tem que ser graduado, né? Entregar o diploma. Vocês têm algumas etapas ali, mas isso é super tranquilo também, a gente conhece vocês praticamente pessoalmente do contato diário, então a gente vai organizando isso. Essa pós ela é só para coaches, pessoal. Então,
para deixar bem claro para vocês, essa pós é específica para cultismo. O Convet vai ter outra pós-graduação em várias outras áreas, que essas vão ser abertas para qualquer interessado. Mas daí vai ser outra proposta, uma proposta de uma pegada profissional, para quem quer atuar em uma área muito específica, vai ter pós em inspeção de produtos lácteos, pós Gestão da qualidade. Gestão da qualidade, várias áreas relacionadas principalmente à indústria de alimentos, né? De produtos de origem animal. Então, que é o nosso ramo de trabalho. Claro que vai ter uma certa conexão com o coach, como eu falei, porque esses professores, eles também vão colaborar na produção de videoaulas. Então, para o coach, essas complementares que a gente falou. Então, a equipe aumentou para a preparação de vocês. Outra coisa também, foi falado antes das residências, né? Pessoal, residência é interessante até para quem é concurseiro. Vou falar para vocês que tem residências, a maioria, que tem bolsa de mais de R$4.000, vou dizer assim, não é o salário para viver o resto da vida, mas alguém que está desempregado, alguém que está com alguma dificuldade e ainda consegue fazer uma pós, muitas vezes, que é relacionada à área de concurso. Por exemplo, existe pós em inspeção de produtos de origem animal. Então, quem vai fazer essa residência em produtos de origem animal, inspeção, vai estar se preparando também para concurso durante o dia e de noite vai se preparar com o Convet, isso lógico, né? Mas é uma outra proposta que a gente viu que pode ajudar os concurseiros. Isso eu queria complementar. Essa é a frase, ajudar os concurseiros. E principalmente não, exclusivamente os nossos ex-coaches, agora alunos, né, do concurso Convet. Pessoal, essa pós é para vocês, para coaches, porque a gente quer que vocês ganhem ponto para serem aprovados, entende? Como está casado com o concurso Convet, tudo isso é pensando em vocês, tá? Tem que pagar mais? Claro, né? A gente vai ter uma infraestrutura, tem taxa de MEC, tem um monte de outras coisas que estão envolvidas. Mas o que a gente fez? Uma pesquisa de mercado. E a gente vai iniciar ela com um valor abaixo do mercado já. E agora vou anunciar a grande promoção. Porque assim, eu não vou dizer valores, porque a gente vai estar finalizando agora o novo programa. E no novo programa vai estar explicando ali formas de pagamento e tudo com mais detalhes. Mas a grande promoção é a seguinte, como a gente está lançando e a gente quer que todos vocês façam e que todos vocês façam o quanto antes, para já aproveitar os próximos concursos. IMA está para sair, muito provavelmente vai aceitar a especialização. IMA, MAPA, Anvisa, a gente quer que vocês passem. Esse é o nosso grande objetivo. Então, para a gente agilizar isso, a gente vai fazer, além do preço já ser abaixo do mercado, a gente vai fazer 50% de desconto para os coaches. Tá bem? É uma promoção de lançamento. A gente não conversou ainda até quando vai. Não sei se vai ser 15 dias, um mês. Mas, enfim, vocês vão ter 50%. Já é um valor baixo. Ainda vai ser 50%. Tá? Muitos de vocês já viram algumas pós de concorrente, provavelmente. Vai ser um valor um pouco mais baixo. E 50% de desconto. Tá? Então, realmente aproveitem agora esse início. Ponto. Nunca é demais na prova. O cronograma da entrega das apostilas, alguém perguntou ali, né? Quando que a gente ia liberar. Então, a gente está com o cronograma. Aqui, quem quiser abrir maior a tela, né? Que tem o cronograma. É só um exemplo, não está todas as apostilas aqui, mas depois a gente vai disponibilizar. Exemplo, zoonoses 1 já é esse mês. Zoonoses 2 vai ficar para fevereiro, epidemiologia fevereiro, o RISPOA esse mês, doenças as DTAs, né, fevereiro. Aqui tem o cronograma até março. Então, essas principais, inspeção, legislação federal de inspeção 1 e 2, janeiro, programas sanitários nacionais 1 e 2, janeiro, as 3 e 4 ficam para fevereiro, das duas, tanto de inspeção quanto de programas sanitários. Assim que a 6 vai ficar para março.
Então, esse é o cronograma. Como eu falei, não vai ser amanhã, vocês vão receber todas as apostilas novas. Não, é dentro desse mês a gente já vai começar a disponibilizar, porque é toda uma movimentação que a gente está fazendo nessa aula, tanto de plataforma quanto de material. Isso gera um pouco de trabalho que a gente está conseguindo com a plataforma nova, vai cada vez mais automatizar processos que são meramente administrativos de lançar e tudo mais. Então, com o tempo, a gente vai pegar velocidade. Hoje a gente caminhava, hoje a gente está correndo, logo vamos tá voando. Então, esse é o recado para vocês. Dentro desse mês já terão várias apostilas novas. E com o tempo também, para vocês não precisar imprimir tudo ao mesmo tempo, as apostilas que vocês já têm, elas são válidas, pessoal, vocês já estão marcadas, também não é uma sangria desatada, tá? Vamos ter calma que tudo vai se encaminhar. Um dos motivos da gente ter organizado em cronograma é porque é muita coisa, a gente já está aproveitando para dar uma revisada também em alguns pontos, né, atualizar algumas coisinhas e alguns ajustes que a gente acha necessário. Então, tudo isso dá trabalho. Outra coisa, o cronograma faltou um asterisco, salvo o motivo de força maior, porque que nem aconteceu no fim do ano, a gente perdeu 3 pessoas que estavam super treinadas, habituadas a trabalhar com a gente, e se sai um concurso do mapa agora, a gente perde mais 4, 5 pessoas. Então as coisas, né, dependem, às vezes, não depende só de nós. Eu tenho certeza, vocês sabem disso, a gente, se pudesse, já liberaria tudo. Só para dar um exemplo também, vocês não têm a ver com isso, mas a gente tinha feito toda uma plataforma nova, pagado, ficamos em reuniões, assim, infindáveis, inúmeras, muitas reuniões, com cada detalhezinho. Véspera de nos entregar, a empresa faliu, não respondem mais nada, já estamos vendo com o advogado, já desistimos, já fomos para a segunda, empresa de novo, reunião de novo, preparando tudo. Isso nada é simples hoje em dia, né? Não basta só a gente ter vontade. Tá, desabafo feito, respondendo assim, ó, tem gente que está ansiosa para saber o valor. Antes de falar no valor, o Lucas perguntou, Lucas, todas as ferramentas que a gente falou aqui são gratuitas e estão dentro do programa, exceto a pós-graduação, tá? Isso tem que ficar claro. Pós-graduação é a parte que vai gerar um outro certificado, beleza? Preço, para organizar, enquanto a gente finaliza o programa e tem um detalhe no contrato que a gente precisa ajustar no modelo do contrato da pós, enquanto a gente faz isso, façam o seguinte, a gente vai postar agora lá no Instagram um aviso da novidade, e daí comenta ali um hashtag quero saber mais, tá? Porque aí a gente vai entrando em contato, encaminhando o programa que vai ter os valores e tudo mais, beleza? Pra gente saber quem que tem interesse. Combinado, sim? Quem não tem Instagram, espera segunda-feira, que daí a gente começa pelo WhatsApp a conversar, tá? Beleza? Ó, a Daiane, para ajudar, colocou ali já o post. Que beleza, hein, Daiane? Vai ser promovido. Já abram ali, já comentem, a gente vai organizando uma lista para entrar em contato, porque a gente vai encaminhar o programa em PDF, para vocês entenderem, né, as peculiaridades dessa pós. Mas a essência é essa, tá? Não vai atrapalhar vocês. Tem concurso? Estuda para o teu concurso. Ah, não tem nada? Tá. Estuda igual. A gente quer mapa, o que tu quer? Vai ser o conteúdo que vocês vão estar estudando para o concurso, vai ser o conteúdo da pós. Tá? Entendido isso? Ah, Saulo, quando é que é a prova? Não, a gente vai fazer as nossas avaliações que a gente já faz. É simulado, é ver se estão fazendo questões e tal. Tranquilo. Isso aí tá tudo alinhado. Os próprios bancos de questões serão as avaliações também. Então, são várias formas, a gente já, como o Saulo falou, né, várias reuniões e coisas, com o pessoal, consultoria, essa parte de credenciamento no MEC, então a gente está por dentro de como funciona. Então, baseado nisso, nós criamos uma metodologia para conciliar o estudo preparatório para concursos com a pós-graduação. Então, nada vai fugir do que vocês vão estudar para concursos. Não vai ser uma pós assim,
esse horário eu vou estudar para concurso e esse aqui eu vou fazer após. Não, vai ser tudo aproveitado, é possível, porque é estudo, tá tudo dentro do, vamos dizer assim, do que é obrigatório pelo MEC, e no final vocês vão sair com um diploma de especialista, né, de pós-graduação. Uhum. Pô, Éder, obrigado pelos parabéns. Queria também te agradecer a todos os convidados, tá, por essa noite aí, esse encontro especial, para nós realmente um marco na nossa história. E agora, professor Saulo, professor Fábio, vamos tocar ficha aí. E a ideia é sempre a mesma, né? Aprovar vocês, tá? A força-tarefa para aprovação de vocês continua igual, só que agora com mais ferramentas de auxílio aí. Beleza, pessoal? Quem vai fazer a prova da SEAGRE, caprichem. E vamos nos falando aí. Beleza. Grande abraço a todos e esperamos vocês na pós agora, que mais um contato nosso. Excelente. Vamos com tudo. Valeu, Karina. Obrigadão. Opa, obrigado, Samantha. Um grande abraço. Ó, o Éder trazendo inspiração para vocês aí, né? O nome na lista é sensacional, né, Éder? Meu Deus do céu. E não sei se eu já comentei com vocês. Eu fiquei feliz quando eu me aprovado na CEAP-DR e tudo, comemorei com os parentes e tal. Cara, mas um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu vi a lista de aprovados da ADAPAR. Cara, eu tava irreconhecível, assim, eu tava mais assim, ó, chorando de alegria. Cara, a gente ficou, o quê? Mais de um ano estudando com o pessoal, aquele concurso adiado por causa da pandemia, a gente vivendo, assim, a história, de cada um tinha muito menos coach também, né? Então a gente vivia dia a dia, assim, conversando, e os problemas, realidades, dinheiro para se manter, o que eu faço, o que eu não faço, desisto, não desisto. Cara, e assim, ver o nome deles, cada um, assim, foi inexplicável. Tá? Então, mas a dica do Éder é muito boa. E se imaginem vendo o nome de vocês que vai dar certo para quem foi aprovado. Para quem já foi, parabéns. E valeu, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.